Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Hebreus capítulo 11, os versos 1 e 6, nos falam sobre a fé. E fé é a firme confiança de um Deus que não muda, cuja palavra é fiel e permanece para sempre. A fé, ela não precisa da razão. Muitas vezes nós queremos entender, raciocinar, fazer os cálculos na nossa mente para saber se vamos confiar ou se não vamos confiar. Mas se for assim, se for daquele jeito, a fé ela não precisa necessariamente da razão. Ela pode estar associada à razão, mas ela muitas vezes, e na maioria das vezes, vai fluir de forma independente da nossa razão, porque a nossa razão, ela está contaminada pelo pecado. Isso quer dizer que o nosso raciocínio será um raciocínio contaminado, será um raciocínio puramente humano e não terá a ver com aquilo que é sobrenatural que vem do céu, porque aquilo que vem do céu é do Espírito e só o Espírito pode manifestar a verdadeira fé na nossa vida. Então, a fonte da verdadeira fé é Deus. Deus é a fonte, é nele que nós vamos encontrar o fundamento do que cremos. Por isso a fé, ela é também considerada obediência. Se podemos definir fé, além daquilo que lemos nesses dois versos, é que fé significa obedecer. Obedecer como? Deus dá uma ordem e nós obedecemos. Eu não estou entendendo, não tem problema. Eu obedeço porque é Deus quem está falando. A Bíblia ela me ensina um princípio que é difícil para mim, eu não sei se vai dar certo, não importa se eu não estou entendendo, não importa se eu acho que vai dar certo, se não vai dar certo, o que importa é, se é a palavra de Deus, eu obedeço. E quando eu estou obedecendo, eu estou exercitando a fé. Então a fé, ela é, em última análise, também obediência. O desejo de Deus é que nós creiamos nele de verdade. Então, Deus não age simplesmente porque nós somos bonzinhos. A Bíblia nos ensina que a vida cristã é de fé, o justo viverá por sua fé. Então, a fé é fundamento de tudo que nós vivemos. Mas a fé não quer dizer que eu sou bonzinho, eu sou perfeito, que eu nunca erro. Não é exatamente isso. A fé é minha confiança de que Deus não erra. A fé é minha confiança de que a palavra de Deus permanece para sempre e Ele vai manter de pé as suas promessas. Tudo que Ele falou nas Escrituras, Ele vai manter até o fim. Então Deus não vai agir porque eu sou bonzinho. Ele vai agir porque eu dei um passo de fé, porque eu confiei. É isso que Ele ensina, é isso que Jesus fala. Se você tiver a fé como um grão de mostarda, você vai dizer a esse monte que se lança para lá, ou seja, primeiro Ele falou a fé. Então o resultado da fé vem depois. Então Deus se move em função da fé, da manifestação da nossa fé e obediência nele, na sua palavra. Se nós olharmos, por exemplo, no tempo de Jesus, haviam muitos enfermos, mas Jesus não curou a todos. Ele curou aqueles que foram até ele. Todos os que foram a Jesus foram curados. Muitos morreram no tempo de Jesus, mas Jesus só ressuscitou 3. Uma menina, um jovenzinho, cuja mãe era viúva, e Lázaro. Então Jesus ressuscitou apenas 3. Por que não ressuscitou todos aqueles que morreram durante o seu ministério? Porque Jesus fez aquilo que estava envolvido em fé, pessoas que creram nele. Então, todos que se aproximaram de Jesus, ou as suas famílias o fizeram, até os 10 leprosos, 9, eles foram ingratos, mas foram curados, porque no primeiro momento foram. Lázaro, obviamente ele estava morto, como ele iria a Jesus? Ele foi antes, né? Então, quando
Jesus agia assim em função de pessoas, curando, tocando as pessoas, livrando de espíritos malignos, ele o fazia porque ele via de alguma forma manifestação da fé ali. Quando Jesus desce do monte depois da transfiguração, ele encontra o menino possesso, mas o pai, exercendo a fé, pede a Jesus pelo filho e Jesus liberta aquela criança. Ainda que os discípulos não tinham conseguido, mas Jesus faz, porque há a manifestação da fé. Ir a Jesus confiando quem ele é, o seu poder, sua capacidade e a nossa dependência dele em obediência é o que de fato move a mão de Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus.